Normalmente, os problemas, quando a gente começa a fazer, eles não levam a gente ou tentam induzir a gente ao erro. A tendência de hoje, cada vez mais, é fazer com que os problemas fiquem bem estruturados, geometricamente, por causa dos softwares sofisticados. Quem ficou tentando resolver esse problema somente no olhômetro terminou se prejudicando, porque ele te induz ao erro. Vamos analisar o problema, que ele vai discutindo isso com vocês. O treinamento físico, na dependência da qualidade e da quantidade de esforço realizado, provoca ao longo do tempo aumento do peso do fígado e do volume do coração. De acordo com especialistas, o fígado de uma pessoa treinada tem maior capacidade de armazenar glicogênio, substância utilizada no metabolismo energético durante os esforços de longa duração. De acordo com os dados experimentais realizados por Turner e Dunley, existe uma relação linear entre a massa hepática e o volume cardíaco do indivíduo fisicamente treinado. Nesse sentido, essa relação linear pode ser expressa por Y igual a X mais B, onde Y representa o volume cardíaco em mililitro e X representa a massa do fígado em gramas. A partir da leitura do gráfico abaixo, afirma-se que a lei de formação linear que descreve a relação entre o volume cardíaco e a massa do fígado, então o que é que nós temos? É difícil quando você fala num problema de lei linear, tá? O certo não seria dizer isso, porque uma função linear não é um tipo de função afim que o B é zero. Então, quando o B for diferente de zero, a função afim não é linear. O seu gráfico é uma reta, teria crescimento ou decrescimento linear. Mas quando ele fala em função linear, existe um detalhe mais específico matemático. É uma função afim quando o B for zero, tá certo? Mas vamos dizer que ele falou que a lei linear está associada ao gráfico, tá? Então, olhando para o gráfico, muita gente diria que, como visualiza uma reta que cresce da esquerda para a direita, então o coeficiente angular é positivo. Então, com isso, o cara eliminaria a letra D de doido, C de casa, e já ia embora. E se você olhar somente para o gráfico, você vai ver que essa reta, se eu desse continuidade, ela cortaria o eixo Y aqui, ó, no valor positivo. Então, B seria positivo. Então, com isso, você eliminaria a letra A, letra E, e só ficaria a letra B. Mas se você fizer isso, está errado, pessoal. Esse gráfico está distorcido, por isso que eu fiquei, preste atenção. Vamos verificar se condiz ou não essa situação. Primeira coisa, isso aqui é um ponto que pertence à minha função. Esse ponto x é 1.400 e o y é 745. Esse outro ponto x é 2.000 e o y é 1.315. Então, a primeira relação para você verificar se realmente a taxa de variação ou o coeficiente angular é positivo, quando você sabe os pontos, é você fazer assim, ó. Daqui para cá, o que é que aconteceu com x? Aumentou. O que é que aconteceu com y? Também aumentou. Então, se o x aumenta e o y aumenta, ou se o x diminui, o y diminui, isso aqui é uma relação direta. E toda vez que existe uma relação direta, que se x aumentar, o y também aumentar, ou se o x diminuir, o y também diminuir, quando tiver essa relação direta, sempre o gráfico vai ser uma reta crescente, no caso de uma função afim. Então, eu sei que é uma reta crescente, e aí sim eu poderia eliminar a letra C, porque o coeficiente angular é negativo, e a letra D também. Então, ficaria entre A, B e E. Então, para achar esse coeficiente angular, como nós vimos, sabendo dois pontos, eu posso fazer a variação do y sobre a variação do x. A variação do y, se eu começo por esse ponto aqui, então o que é que você faz? Eu pego o y maior e subtrai do y menor. E vai dividir pela variação do x. Se eu peguei o y desse ponto aqui de cima primeiro, o x eu também pego desse ponto, 2.000 menos 1.400. 1.315 menos 745 vai me dar 600, na verdade vai me dar 570. 2.000 menos 1.400 vai me dar 600.
Se nós dividirmos aqui 570 por 600, você vai ver que essa divisão vai dar 0,95. Então, meu coeficiente angular é 0,95. Se meu coeficiente angular é 0,95, veja que a letra B não condiz com isso. Estaria fora. A letra A também. Onde que tem coeficiente angular positivo, 0,95, a letra E. Mas vamos constatar, verificar se realmente é 100% a letra E? Vamos embora? Então, achei o coeficiente angular. Como é que eu faço para achar o coeficiente linear? Uma das diversas maneiras é escrever a função. E como eu já descobri meu coeficiente angular, que é 0,95, eu substituo. E agora falta achar o coeficiente linear. Para você achar esse coeficiente linear, pessoal, basta você pegar qualquer ponto da função e jogar aqui. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, se eu pegar o ponto 1400 e 745, eu sei que ele pertence à minha função. Então, onde tem x, eu vou colocar 1400, onde tem y, eu coloco 745 e eu descubro o valor de b. Quis, por que tu colocasse esse ponto? Porque eu quis. Se quiser fazer, colocar o outro também dá. Então, fazendo a substituição aqui, onde tem x vai ser 1400, onde tem 745, eu vou achar o valor de b. 0,95 vezes 1.400, pessoal, isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar 1.330. 1.330 está somando, vai passar para o outro lado como? Vai passar para o outro lado subtraindo. Quando eu passar para o outro lado subtraindo, 745 menos 1.330 vai dar menos 585. Então, a minha função seria 0,95x menos 585. Uma das maneiras de fazer. Ok? Só um detalhe importante que é importante a gente analisar. O que é que significa o coeficiente angular, pessoal, aí nesse problema? No contexto. O coeficiente angular não é a variação do y pela variação do x? Então, o coeficiente angular significa quanto o volume cardíaco variou, ou seja, 0,95, por unidade daqui, ou seja, por grama. Então, a cada grama que nós aumentamos na massa do fígado, o volume cardíaco aumenta em 0,95. É a taxa de variação por unidade. Então, a taxa de variação de quem? Do Y em relação a X. Então, a cada unidade que é aqui da massa do fígado aumenta a cada grama, o volume cardíaco aumenta 0,95. Beleza? Vamos aplicar outro problema. Exemplo 4.